Antigamente era melhor do que hoje mesmo, ou só é saudosismo ou vozes da minha cabeça? Foi esse questionamento que me fez a pensar e hoje quero falar um pouco com vocês sobre isso. E aí, galera, como é que vocês estão? Meu nome é o William Lima. As pessoas mais velhas, os nossos pais, sempre referem a melhor época como se fosse a época delas, né? E de vez em quando a gente, quando é, claro, mais novo, a gente discorda logo de cara, ou acha meio estranho, ou tudo mais. Porque é como se estivesse falando mal da nossa época, né? Pô, a sua época é tão boa, então a minha é um lixo? Não, que é isso, pô. Tem coisas boas que a nossa época é legal. E que às vezes existe todo aquele saudosismo, né, que os nossos pais têm de ficar só olhando, né, as coisas boas do passado e tudo mais, mas em geral, parando pra pensar, era melhor mesmo? Era tão incrível assim, né? E se era, qual eram esses detalhes que muitas pessoas não veem e tudo mais? Bom, eu penso o seguinte, existem coisas boas e coisas ruins em todos esses detalhes. A questão é que o tempo sempre vai andar pra frente e sempre vai existir muitas coisas novas, como por exemplo a tecnologia. Ela é imparável. Eu creio que a tecnologia, né, ela tá cada vez mais começando a ter coisas novas muito mais rápida, e eu sinto e eu sei que é meio que natural que vai chegar em algum momento. É meio louco dizer isso porque eu sou o jovem que consumo tecnologia, né, mas eu sei que vai chegar em algum momento e em alguma idade que eu não vou acompanhar a tecnologia, que eu não vou ter pico de entender certas coisas, que talvez, mesmo que eu não me torne em geral, né, mas pequenas coisas eu vou me tornar aquele paizão, né, que olha e diz: filho, faz tal coisa aqui pra mim que eu não tô sabendo direito não, né? E é louco, por quê? Eu vou dar um grande exemplo básico. Memes, né? Memes. Pois é. Hoje em dia, eu tenho 26 anos, né? Tem gente, eu gosto muito de conversar com crianças, eu interajo, talvez porque eu seja uma criança também, né? Mas o que eu quero dizer é que eu interajo com as crianças e tudo mais, pré-adolescentes, 14, 15 anos e tudo mais. E aí, elas vêm com alguns memes que eu não entendia. Eu não fazia a mínima ideia do que diabos era referido. E é louco isso, porque você não só apenas perdeu um meme, mas você perdeu todo um contexto que pode ser criado outro contexto e que você acaba perdendo e não participando mais daquele certo grupo, entende? Porque hoje em dia, a gente, o pessoal da minha idade, a gente tem uns memes, e a partir desses memes, a gente cria outros tipos de memes, outros tipos de coisas. Mas para você primeiro entender essas outras coisas, você precisa entender a coisa central. Se você não entende a coisa central, você perde tudo. Então é a mesma coisa que acontece. E a tecnologia ainda não chegou, para mim eu acho que vai demorar, porque a gente sempre ainda tá nessa tecnologia, mas hoje em dia eu tô começando a entender o que meus pais passam. Por quê? Parando para pensar, na época dos nossos pais, qual era a tecnologia deles? Nada, né? Na minha época, né? Olha eu falando da minha época, eu tive esse negócio da transição da tecnologia, da transição do mundo moderno, né? Que eu peguei a época que a gente não tinha computadores, não tinha celulares, né? Hoje em dia todo mundo tem um celular touch, né? Que antigamente era chique. Antigamente o primeiro celular que eu tive foi aquele celular de botãozão, sabe? Que tinha um jogo da cobrinha, aqueles tijolo. O meu não era desse tijolo, o meu era outro, né? Era um da Nokia, diferente, mas enfim. O que eu quero dizer é que eu peguei, né? A minha geração, no caso, pegou toda essa transição de quando não tinha internet, quando veio a época do modem, a internet lenta, até chegarmos a hoje em dia. Então, meio que a gente conseguiu aproveitar o que é a vida sem a internet. O que é a vida? Você já conseguiu parar para pensar? Você indo para uma festa e não ter celular no seu bolso, ninguém ter celular, vocês literalmente, mesmo que você não esteja gostando da festa que você foi, você vai ter que encarar a realidade. Você não pode ficar meio que, vou fingir que eu tô mexendo aqui no celular e sei lá o que, fazendo algo muito importante. Não, naquela época não existia celular, até um pouco parte do meu tempo também, não existia celular ou essas coisas, e aí você tinha que encarar a realidade. De uma certa maneira, sim, antigamente, em certas questões, eu até concordo que eram algumas coisas melhores, porque
porque parecia que o tempo não era tão corrido, que o tempo você vivia, independente se você estivesse gostando ou não, você vivia, você não ficava enfurnado em um quarto o tempo todo no computador, as coisas, não existia tantos apartamentos, então por consequência você acabava meio, claro, dependendo da sua região, da sua cidade e tudo mais, mas em geral você acabava não ficando tanto tempo dentro de um quarto ou dentro da sua casa, você acabava saindo com A, com B, com C, sem celular. As coisas para marcar o rolê era algo mais difícil, mas ao mesmo tempo mais bonito, sabe? Não, vamos marcar tal dia, isso, manda carta, velho, manda carta, ó. Ninguém pode vacilar no dia que marcar, porque é o único dia que marcou. Se desmarcar, não tem como desmarcar. Não tem como você mandar um zap do tipo, pô, velho, tô doente, pô, velho, não tem como, velho. E aí os meus pais falavam sobre isso, né, dos tempos deles ainda, né, da época que era zero tecnologia, muito contato humano, talvez uma breve ilusão, ou talvez realmente de fato seja menos perigoso, né, antigamente a minha mãe contava quando ia pra praia, fazia o luau. Ah, William, dá pra fazer hoje em dia. Eu sei que daria pra você fazer essas coisas hoje em dia, mas a gente concorda que o nível de segurança hoje em dia é complicado, né? É difícil, não é tão simples assim, velho. Vai demandar outros trocentos aí pra você fazer um rolê simples que antigamente era simples e que hoje em dia já não é tão simples assim. Mas ao mesmo tempo eu percebo que os nossos pais, eles meio que só querem pegar as partes boas da época dele e só querem pegar as partes ruins dessa época, né? Como se todo menino nasce grudado em apartamento, todo não sei o que. Não, querendo ou não, a tecnologia, como muitas coisas, ela tem seus lados positivos e negativos. A questão é o usuário, a família, como as pessoas utilizam para aquilo. Hoje em dia é legal que você pode marcar mais encontros mais rapidamente. Cara, é tão louco pensar que hoje em dia um trem desse na palma da sua mão, você pode marcar um rolê para amanhã e todo mundo se juntar. E é isso. Antigamente, claro, tinha um telefone, mas ali você tinha que ligar, fulaninho não podia, às vezes marcava, era todo o processo, e aqui não. Então, hoje em dia, por mais rápido que seja, acontece também muitas coisas, né? Você pode ter muitos rolês, muitas coisas para ser feito. Então, a tecnologia, ela veio para ajudar, né? Os memes, eles servem para os memes, vídeos, fotos, coisas em altas, né? Ele veio até para a nossa interação. Hoje em dia, a gente quando vai conhecer uma nova pessoa ou quando a gente tá conversando, não tô dizendo que é o mais recomendável, né? Mas se você vai conversar com uma pessoa, né? Às vezes surge o meme que tá em alta ali, você solta, a pessoa ri, a pessoa se identifica, vocês conversam sobre tópico A, tópico B, tópico C e etc. Então, eu, por exemplo, eu gosto muito de filmes, de algumas músicas e tudo mais. E aí, quando o assunto vai surgindo ali, mesmo que eu não conheça, o assunto é legal, pô, você cria uma conexão meio que instantaneamente sobre aquelas coisas, sabe? Que você se identifica. Então, existe todo um lado bom de hoje em dia, mas eu compreendo que existe toda uma coisa mais calma, temporânea, né? Daquela época, dos anos 80, inclusive tem uma nostalgia incrível. Eu amo a vibe dos anos 80, 70 ali, mais anos 80 mesmo, né? Das vibes dos Estados Unidos, pra ser mais exato, que eu amo neon, cara. Até hoje, aqui ó, luzes. As luzes, apesar que tem uma luz ali que eu acabei de ver que tá desligada, mas eu amo os anos 80, vibe, né? Tem uma série que eu amo demais, que é a Stranger Things. Eu gostei de Stranger Things por causa da vibe do Stranger Things, sabe? A galera andando de bicicleta naquela cidade, todo mundo, aquele jeito. Tem várias outras séries que eu não vou lembrar agora, que tem essa mesma vibe que eu gosto demais, e meio que me bate uma saudade de algo que nunca vivi, sabe? Os anos 80, as músicas, os filmes, parece que as coisas não eram tão engessadas, tão industrializadas. Parece que as pessoas meio que, eu tenho todo o tempo do mundo pra fazer isso daqui, então eu vou fazer com calma, vou fazer com amor, vou fazer bem feito, né? Então, de fato acontecia, né? Quando você pega alguns filmes, algumas músicas que até hoje são recordadas justamente porque são boas,
né? Porque quando a gente cria, no caso a indústria em geral, quando cria coisas passageiras, elas se passam, já foi. Eu vou dar um simples exemplo agora. Tinha uma música que, não sei se vocês vão lembrar, mas tinha uma música chamada Metralhadora, eu não sei o nome dela, que era algo do tipo, pega a metralhadora e traz que comanda, mano, tchá, tchá. Era alguma coisa assim, eu não me lembro. Mas e aí? Me conta, depois daquela época, estamos em 2000 e sei lá das quantas, me conta aí, você escuta ainda essa música? Provavelmente não, e provavelmente você nem vai escutar. Foi uma música, ó, passageira. Por quê? Foi uma música muito industrializada, muito rápida, faz logo, vamos... A galera que criou, gerou lucro ali, mas já foi. Agora, se você pega outros tipos de música, outros tipos de coisa, dá gosto. Mesmo que você não curta tanto aquele estilo, você entende que pô, é bom, é legal. É claro que o conceito de bom e ruim é muito complexo, mas vocês entenderam onde eu quero chegar com essa questão. O tempo, ele é algo maravilhoso, ele tem seus prós e contra, e se eu pudesse dar um conselho para as pessoas em relação ao tempo, é que aproveite o máximo de coisas que você pode aproveitar daquele tempo, e entender que nem tudo vai ser permanente, coisas passam, algumas pessoas se vão, e faz parte do processo da vida. Tudo que resta você a fazer é aproveitar aquele tempo e também você saber aprender a fazer boas escolhas. As pessoas que estão do seu lado, as pessoas que vão caminhar com vocês, as pessoas com quem você vai valorizar são muito importantes. Então, tomem cuidado, jovens. Mas é isso, esse foi um vídeo sobre o tempo. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aí quais outros vídeos ou, sei lá, temas vocês achariam legal de eu falar, e até o próximo vídeo.